um movimento solidário. É essa a intenção. E hoje vou falar com você sobre vontade de curar. É um termo que eu aprendi com um médico alemão, Rudolf Steiner. Ele que fundou uma corrente de pensamento dentro da medicina e da filosofia, que é a antroposofia, com reflexos na educação, com reflexos na arte, inclusive até os programas de promoção de saúde do Serviço Único de Saúde, o SUS, ele integra esses conhecimentos da antroposofia no seu arsenal de assistência em promoção de saúde. Se você entrar no site do SUS, pegar PNPIC, Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, tem uma apostila com os modelos de assistência em promoção de saúde e que contemplam também a antroposofia. Vale a pena checar essa riqueza que o Brasil tem na assistência ao povo. Só falta mesmo colocar em prática, ter gestão, ter força de empenho. Vamos nós, vamos arregaçar a manga também, não é? Aliás, vontade de curar é querer também contribuir para poder auxiliar quem sofre, não é? Auxiliar quem necessita. Porque há uma questão muito curiosa. Nem todo sofrimento que eu estou passando necessariamente é resolvido com alguma coisa que eu tome de remédio ou que alguma assistência que eu receba. Nem sempre. É importante, diante de uma moléstia diagnosticada, a assistência médica de acordo com os protocolos. Maravilha! Pode-se até fazer práticas integrativas. A medicina contempla hoje essa realidade. Até a interligação entre saúde e espiritualidade. Mas é muito importante nós entendermos que, às vezes, um vazio no coração, às vezes sem saber onde é que eu vou, onde é que está a minha vocação, eu perco a noção de minha identidade. E isso prejudica a minha saúde, prejudica a minha resiliência, prejudica a minha volição, a minha vontade. Isso traz reflexos no autocuidado, na autoestima, e por aí vai, até chegar num sintoma. Às vezes, ansiedades ou tristezas, ou angústias, ou pensamentos que não param na cabeça, noites sem dormir. Muitas vezes é importante o tratamento, mas é também importante nós encontrarmos um caminho para onde nós possamos tornar a nossa energia funcional. Pensa comigo aqui. Uma pessoa que está doente, olha, eu vou fazer um raciocínio de outra uma faceta da moeda. As duas facetas são válidas. A da fisiopatologia e a da salutogênese também. Fisiopatologia é o estudo das doenças e como elas acontecem, que a medicina faz. Né? No microscópio, no estudo químico, no estudo da semiologia médica, beleza, é uma face da moeda. A outra face não é a patologia, a patogênese, é a salutogênese. Essa é a outra face, olhando pela face da saúde. Não é? Vamos olhar por esse ângulo? Então a gente vai pensar assim. Por exemplo, se eu estou doente, se eu estou sofrendo, eu estou gastando uma energia. Eu estou gastando uma energia naquele processo inflamatório que provoca uma dor, naquela dor crônica. Eu estou gastando energia, enfim, em ter mágoas, em fazer discussões improdutivas. Num trabalho improdutivo, eu estou gastando energia quando eu formo um tumor que se formou ali, é uma energia que está ali, mas ela está disfuncional. Então, muitas vezes, nós temos energia sobrando, que se coloca de forma disfuncional. Se coloca no processo inflamatório, se coloca no tumor, se coloca numa dor crônica, numa dor de cabeça, numa dor corporal, numa fibromialgia, numa angústia, numa tristeza, num aperto no peito, numa pressão arterial que não se sustenta, numa doença neurológica, numa doença psiquiátrica, seja o que for, é uma energia que está ali, disfuncional. Então, importante calçar o tratamento, ótimo, mas é muito importante também nós redirecionarmos nossa energia para que ela se torne funcional. Aí eu vou fazer um comparativo, ainda dentro desse terreno da saúde. Eu vou sair da fisiopatologia, eu vou entrar na salutogênese. Muito bem. Imagine um radinho de pilha. E ele está chiando.
Aí você vai avaliar e o transistor está quebrado. Puxa vida. Vai consertar o transistor, beleza. O outro radinho também está chiando. Igual, igual. Só que o transistor está perfeito. É a antena dele que é muito captante. Sensitividade extrema que leva àquele chiado. Aí eu me perguntaria, dentro dos sintomas que te fazem sofrer, sobretudo aqueles que o senso comum da medicina, nos seus protocolos, nos seus algoritmos, está com dificuldade de resolver, não se encontra uma solução ali nem aqui, e vai ali no médico, vai no outro, vai no... Não se encontra, mas o que está acontecendo, não é? É que às vezes não é o transistor que está quebrado, é a antena que é muito captante, um potencial latente. E esse potencial é um potencial de efeito físico. Porque está fazendo efeito no físico da pessoa. Muitas vezes são chamadas doenças fantasmas, ou a medicina coloca uma doença idiopática ou essencial, quer dizer, uma doença que não se sabe a causa, não se sabe por quê, porque ela aparece, e difícil encontrar uma razão, ou mesmo pensando em qualquer doença, na multiplicidade das dimensões que a envolvem. Então, existe sempre ali um potencial latente que nós não estamos usando. Então, quando a gente fala vontade de curar, o Rudolf Steiner vai explicar o seguinte, que quando nós temos conhecimento espiritual, e então surge de dentro de nós vontade de curar, entendendo que os movimentos que acontecem dentro da gente e que provocam sintomas nem sempre vem do terreno fisiopatológico, às vezes vem da inércia passiva, de uma energia que está disfuncional, que eu não estou usando dentro dos potenciais que existem em mim. E ela se acumula como formas de tensão, que evocam sintomas. E até é muito interessante, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, vai dizer: mais madura uma pessoa, mais capacidade, maior o campo magnético que ela gera, a exigir mais ampla cota de atividade na sua vocação e aptidão. Quando você pensou que você estava aposentado, não é? A aposentadoria pode ser previdenciária, mas ela não é existencial. Mais idade, mais campo magnético, mais capacidade, exigindo mais ampla cota de serviço na vocação e aptidão. Então, talvez aquela coisa que esteja me fazendo sofrer, que parece até terrível em muitas circunstâncias, e que não se dissolve, será que não pode ser, e eu faria essa pergunta, olhando pelo lado da salutogênese, por essa outra face da moeda, será que não é um potencial, uma energia que circula dentro de minhas vocações, de minhas aptidões, que eu ainda não estou utilizando no escopo da minha possibilidade? Porque alguém pode dizer, mas eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu vou lá na Umbanda, eu vou lá no templo taoísta, eu vou lá na sinagoga, eu vou lá na mesquita, ou eu tenho meus momentos de cultura, eu tenho meus momentos de arte, mas como é que não resolve? Mas às vezes há que se pensar com mais detalhamento para entender que num momento maior de maturidade, a vida chama para mais ampla cota de serviço no bem. Quando a gente fala de serviço no bem, nós poderíamos traduzir também em outra forma de linguagem. A gente poderia dizer serviço para Deus. O que eu estou chamando de Deus? Eu estou chamando de todas as forças da natureza que se conjugam numa lógica incompreensível à razão humana, incompreensível a todas as ciências que equacionaram suas equações explicativas da natureza e ainda não chegaram numa conclusão. Toda a síntese dessas forças do universo, Deus, é o bem, é o amor. E então, quando nós falamos de amor, nós falamos de humanidade, nós falamos do coletivo, nós falamos
do amar ao próximo como a si mesmo, nós falamos, por exemplo, numa oração cristã, Pai Nosso. Se é nosso Pai, nós somos irmãos uns dos outros. É esse coletivo de irmandade que não exclui ninguém. Pai Nosso. É nosso, não está dizendo exclui essa ou outra pessoa. É o coletivo. E essa energia que nós temos e que às vezes a gente não usa, e ela se acumula na forma de tensão e gera sintomas, é essa energia aplicável à humanidade, aplicável ao coletivo. É uma energia mediúnica, ou seja, que intermedia as forças do espírito e as forças da matéria. As forças espirituais e as forças do estar no mundo. Essa conjunção em favor do bem coletivo. Esse movimento dentro da sua vocação e aptidão. Certamente, é essa energia que está estocada nos sintomas que te perturbam, que está estocada na moléstia ou na inflamação. Por quê? Na medida em que a inflamação se dissolve, essa energia vem forte para que você possa realizar na vida e no bem. Mas se não há essa proposta, se não há esse movimento, como é que o organismo vai entender que ele precisa melhorar? Porque eu não tenho uma proposta de realizar. Mas alguém vai dizer, mas eu realizo e ainda adoeço e ainda dói. Essa não é a questão. A questão é como lidar com algumas adversidades que arquivam experiências necessárias ao nosso desenvolvimento. Olha, vontade de curar é vontade de sair de si e pensar no outro. É vontade de ir além de si, de suas limitações, de suas desordens, de suas problemáticas. E pensar no coletivo, pensar na humanidade, pelo bem. E aí, quando você retorna a si, na dinâmica de seus problemas e suas dores, elas ficam menores. Será que é verdade, Sérgio Felipe? Vamos fazer uma experiência, vamos fazer como cientista. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei que experiência fazer. Como é que eu vou fazer uma experiência se eu não sei? Eu não sei qual é a minha vocação, qual é a minha aptidão. Eu não sei que energia é essa, eu não sei nem como tirar essa energia de mim mesmo. Mas, se você tem uma intencionalidade, reserve um tempo para conversar com Deus da forma como você compreender que seja Deus. Para conversar com a sua intimidade e abrir um espaço para perguntar, como Paulo, quando cai do cavalo, o apóstolo bate a cara no chão. Ele ha visto Cristo, a luminosidade de Jesus, e bate a cara no chão, caindo do cavalo. E aí ele olha e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando a gente cai do cavalo da vida, bate com a cara no chão, nas dificuldades e enfrentamentos e dores e dificuldades. É o momento de olharmos para o Senhor, da forma como você compreender o que seja o avatar do bem, dentro da sua crença, e perguntar, luz, destino, forças da natureza, Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta é necessária para mobilizar de dentro de você as energias que você tem e que vão muito além do que você imagina e que estão, vamos dizer assim, prontas para serem expressas nos atos de amor. Procure aquilo que você gosta, que fale ao seu coração, que você diz, com isso eu posso contribuir para a humanidade. Mas humanidade, tão pouco eu posso fazer, mas é esse pouco que faz diferença. Quer ver uma coisa? Um cisco no olho. É só um cisco, mas vai viver com um cisco no olho. Quem é que consegue? E é só um cisco. Então, algumas coisas pequenas fazem grandes efeitos. A luz, a chama de uma vela, é luz a 300 mil quilômetros por segundo, enfrentando a imensidão da escuridão. E o que barra a luz? Ela vai ao infinito, mesmo que seja a chama de uma vela. Assim, uma mínima atitude, mas luminosa,
rearticula a nossa vida. Olha, eu não estou querendo te ensinar nada, eu só estou desabafando, sabe? Para tirar aqui do meu coração essas ideias que passaram aqui pela cabeça, que surgiram, para que elas não fiquem acumuladas aqui e virem tensão dentro de mim mesmo, não é? Então, eu estou colocando essas ideias, essa energia, porque eu sei que o conhecimento espiritual, como ensinou Rudolf Steiner, nos traz essa vontade de curar. É com essa vontade que eu estou aqui, vontade de curar. E se nós, e eu vou pegar aqui, Viktor Frankl. Viktor Frankl definia doença como um sofrimento que não tem sentido. Isso é doença, é um sofrimento que não tem sentido. Ele que relata o homem que no campo de concentração de Auschwitz, no regime nazista, ele viu um senhor com uma família e crianças e ele ia ser levado para a câmara de gás. E ele disse, não, eu vou no lugar daquele senhor, porque eu não tenho família. E ele vai feliz pelo propósito. Então a dor, quando nela nós encontramos um propósito, ela tem uma razão de ser. Nós sabemos que ela veio para que nós possamos aprender, então ela deixa de ser doença. Ela passa a ser um caminho. Então, se nesse momento você respirar fundo e pensar que aquilo que dói em você e te preocupa não é uma doença, não é um problema, é a natureza redirecionando um caminho. Se você enxergar dessa forma, você já está curado. Olha, vamos pensar e refletir nisso. Olha quanto potencial. E eu vou dizer mais, um grande problema para uma grande pessoa. Muitas vezes esse vazio é porque a gente não está colocando em prática coisas simples. Simplesmente vibrar por uma pessoa, pela natureza, pelos doentes, pelas pessoas necessitadas. Vibrar já é fazer um bem. Ter paciência é uma caridade. Quanta coisa a gente pode fazer e aprender, não é? Bom, eu vou falar de novo aqui umas trovinhas desse livrinho aqui psicografado do Chico Xavier. Trovas do Outro Mundo, olha que interessante, ó. São ideias, não é? Deste preceito não fujo. Para saber com verdade, só se conhece marujo na hora da tempestade. Na hora difícil é que a gente vai conhecer, não é? Conceito profundo e breve, nesta sentença concisa. Quem não anda como deve, não chega como precisa. É pensar, né, onde a gente chegou, por onde a gente andou, que caminhada a gente fez, e refazer a caminhada, não é verdade? Com outras intenções e outras possibilidades da nossa maturidade. Ninguém de senso rejeita esta nota clara e justa. Quem entra na casa feita não sabe quanto ela custa. A gente não sabe, né? Quando tem um trabalho realizado, uma estrutura, né? Quanto trabalho teve ali, né? Das boas obras na terra, as mais fáceis no caminho, retificar a quem erra e aconselhar o vizinho. É fácil, né, a gente criticar. Difícil é a gente encontrar o bem naquela pessoa. Isso é difícil. É fácil encontrar o ruim. O bem é difícil. Exige um pouco de esforço para que a gente possa extrair o olhar da caridade, do amor, da paz, do aconchego, do acolhimento, do ensinamento. 2 temas de escuro enredo, onde a luz do Cristo arde. Servidor que larga cedo, amigo que chega tarde. Não é? Olha, gente, uma luz no teu coração, a paz na tua casa, nos teus caminhos. Tenha esperança. Vamos juntar a força da esperança para a gente vencer essa, hein? E nós vamos vencer, se Deus quiser. Até a próxima quarta-feira.
Muito bem. Muito bom. E aí, gente? Não é possível que vocês não se entusiasmem em falar alguma coisa. Não é possível. Eu falo. Pode Oba. falar. Pode falar. Comece aí, o café da Manuela. Me pareceu não, reformulando. Eu senti como um chamamento, né, um convite para esse trabalho. E assim, muito profundo, muito em linha com todo o trabalho que a gente tem feito no SPI, né? Fez todo sentido para mim, tudo que ele falou. E, inclusive, esse timing com o curso. É como se fosse, tudo isso que a gente viu no último ano, agora a proposta é essa. Assim, foi muito claro para mim. Estou super empolgada. Muito bom. Muito bom. Por aí. Por aí. Mais alguém quer expressar alguma coisa? Eu vou falar, né? Eu sempre falo, né? Uhum. Eu, como leonino, ex-orgulhoso, ex-prepotente, ex-arrogante, eu tomei um tapa na orelha dele, bem dado, né? Eu caí do cavalo. Por quê, mano? Eu caí do cavalo nessa viagem. E o gozado que quando eu parti, nos horas e horas sozinho na estrada, eu conversava muito com Deus, do meu jeito, pedindo um sinal nessas conversas para onde eu deveria ir para chegar onde eu queria na minha vida. O sinal foi a doença, o sofrimento foi tudo isso. E agora eu vou ter que fazer a pergunta e escutar direitinho, né? O que queres que eu faça? E eu me encaixei perfeitamente nisso. O ex-orgulhoso, ex-tudo, eu já tinha sabido que a lição foi essa, a primeira. Eu largar de achar que eu posso tudo aos 62 anos, a gente já não pode quase nada, né? Quase nada não, pode bastante, mas algumas coisas não. Então eu gostei muito dessa relação que ele fez quando você está meio perdido e procurando alguma coisa, um caminho mais iluminado. Eu senti, assim, para mim bateu. Aliás, o Ricardo sabe, né? Eu acho que foi a primeira palestra dele que me tirou do eixo. Mas também acho que foi a primeira que eu assisti inteira. Mas muito legal. Eu queria dizer isso, que eu tô sentindo isso. Tá? Bacana. Bacana. Excelente, irmão. Que bom. Eu só colocaria uma coisa assim. A gente pode tudo, a qualquer idade. Em qualquer idade. Só que a gente pode de forma diferente. Em cada idade é uma forma diferente. Né? Só fazer direito que você pode, né? Tudo você pode. Né? Tem que saber estabelecer o tempo que você está. Né? Aí que tem a sabedoria, aí que tem todo um processo importante para fazer direitinho, para fazer bem feito. Não adianta você imaginar que você consiga viajar em 4 dias 1.000 e tantos quilômetros. É mais fácil de avião. 2.200. Então. E mais 2.200 para voltar. Para voltar. Meu pai. Mas eu não sabia que o Paulo tinha caído do cavalo. Se eu soubesse, talvez eu tivesse mudado. Às vezes a gente precisa cair de cara, né? Para saber que... Não, mas dói, viu, meu? Dói, viu? É melhor não cair, não. Mas tá bom. Para mim foi um ensinamento em 12, 14 minutos, né? Depois 22. Fantástico, o Sérgio. O Dr. Sérgio. Ele é bom. Eu gosto dele. Olha, Ricardinho. Só queria falar uma coisa para o Mauro, que o professor Sérgio disse que a aposentadoria ela é previdenciária, ela não é existencial. Só lembrar. Indo por esse lado, essa energia funcional que nós temos e a correlação dessa energia funcional com a maturidade, ela predispõe um autoconhecimento, né? E
E quando a gente consegue ajudar, né, da maneira que for, esse autoconhecimento, como a gente falou bastante sobre os nossos chakras, né? Então, aquelas energias que elas vão se acumulando, né? Então, elas vão se acumulando e nós não conseguimos equilibrar. Então, fica um lado muito pesado e um outro lado sem nada, né? Isso que causa essa disfunção energética, né? Então, é importante a gente relembrar o que a gente já estudou sobre essa disfunção, né, energética e caminhar junto, como ele falou, sabe? É algo da comunidade, de sair para fora, é a proposta. É a proposta da nossa casa, sabe? Essa comunidade indo junto nesse sentido do amor ao próximo, de estarmos juntos nesse propósito, né? Que essa luz, né, do nosso propósito, ela cresça dentro de cada um de nós. Então, era isso que eu queria colocar, Mauro. Perfeito, Mauro, né? Perfeito, né? Todos nós caímos do cavalo. Se ainda não caímos, vamos cair, né? Então, é isso que eu queria falar para provocar e para ajudar, para a gente conversar. Tem tanta coisa boa, né? A vontade de curar. Mas eu queria colocar algumas coisas para acrescentar. Todos conhecem Rudolf Stein? Todos já tinham ouvido falar de Rudolf Stein? Sim. Eu confesso que não. Não? Mas eu alguém... esqueci. Tá. É incrível que o Rudolf Stein, ele traz conhecimento em várias áreas, né? Eu vou trazer aqui, quando ele fala da saúde, né? Da promoção de saúde, a Vera, que é uma das nossas colegas aqui do ensino, do SPI, ela é diretora de uma OS que foi fundada pela dona Ute Kramer, eu tive uma felicidade de conhecer e receber um livro, e eles trabalham tudo com base antroposófica, né? Então, ela atende ali na Monte Azul, naquela região, na Zona Sul, com base na antroposofia. É muito interessante o desenvolvimento dessa OS. Há mais de 30 anos ela fundou essa OS e atende o SUS, é do SUS, né? É bem interessante. O Rudolf Steiner, ele trabalha nessa parte da promoção da saúde, mas eu o conheci na pedagogia Waldorf, né? Que é também um método totalmente diferente de ensinar, de estabelecer o ensino. O que ele tem? E aí conheci também na parte da agronomia, né? Então, toda a ciência de tirar o agrotóxico, ele tem uma metodologia para fazer isso. Eu fui ver no campo isso também. É muito interessante conhecer esse pensador, esse filósofo. O quanto ele traz de humanidade para nós, do senso de natureza, né? Da facilidade com que ele vê as coisas de forma dentro do cosmos, né? Como o Dr. Sérgio Felipe disse, usar esse cosmos. Então, a observação dele da natureza é muito interessante, como ele observa. E aí você vai ver, tanto na parte de promoção de saúde, como na parte de agronomia, quanto na parte da pedagogia, e tantas outras áreas que ele atuou, que é interessantíssimo conhecer isso. Eu usei muito, né, em todos os cursos do SPI, conhecimentos dele ao longo do tempo. Sempre falo, né, do que
que ele trabalha, que são os 3 elementos fundamentais, de pensar, sentir e depois tomar uma atitude nisso, não ter a ação na frente do pensar. Então é isso, acho que o Rudolf Steiner é bem interessante, e por incrível que pareça, os 2 que ele cita são livros são autores muito bons, assim, pessoas que eu já tive a oportunidade de ler e recomendo essa leitura para todos vocês. A salutogênese, né? Essa é a base do pensamento de Rudolf Steiner também. E assim, é tratar da saúde, é olhar para aquilo que nós temos positivos, não olhar para a dor como um elemento a ser suplantado. Então, assim, ela está aqui e precisa ser suplantado, a gente precisa suplantar. O que ele quer dizer para mim? O que ele está me trazendo de conhecimento, de entendimento nesse instante, e o que eu preciso para ter uma vida salutar, para ter uma vida melhor. É essa dor que me ensina o que eu devo fazer, qual é a ideia que eu tenho que trazer. E aí eu vou olhar para as minhas aptidões, como ele diz, né? Você vai ver a sua vocação. A partir disso, você vai tomando consciência da importância de cuidar do outro também. Ou seja, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer reforma íntima, etc. e tal. Mas a hora que eu começo a olhar para o mundo, eu vou ver que o mundo tem tanto sofrimento quanto eu. E essa energia, né, do olhar para a humanidade é que nos torna mais colaborativos, mais humanos, mais prontos para servir. Eu gosto muito desse tipo de postura que o Dr. Sérgio Felipe traz. É interessante, porque assim, à medida que eu começo a servir o próximo, eu começo a me servir também. Eu me alimento desse serviço, porque eu tenho que aprimorar o meu conhecimento, eu tenho que reorganizar as minhas energias, eu tenho que me entregar alguma coisa nova que eu desconheço, e isso faz com que eu me conecte de uma forma diferente em cada encontro, em cada situação, em cada espírito, com cada espírito que eu vou ter ali a oportunidade de interagir. É muito criando novos campos magnéticos, como ele diz, né? E trazendo esse autosserviço ao bem. Isso é o meu ponto de vista, assim, só para dar uma resumida, mas eu gostaria de escutar vocês sobre isso, né? Essa ideia de que Rudolf Steiner traz, que é intermediar as forças espirituais com as forças materiais. Ele dá mais relevância às forças espirituais e menos às materiais. Porque ele, como nós todos acreditamos, é que à medida que nós ampliamos a nossa força espiritual, o entendimento dessa força que temos, né, diante do universo que estamos e que nós somos esse universo, tudo passa a ser mais simples, mais natural e mais completo do que simplesmente ir lá no remédio e resolver a questão. Enfim. Podem falar. O que acham disso, desse pensamento? Incomoda? Traz alguma inquietação para vocês? Pensando nas doenças que tivemos, mas por favor, Luísa. Então, eu acho que gosto muito do Dr. Sérgio, acho que as colocações são super embasadas, é uma pessoa super especial, preparada. Aí fico pensando, não nas minhas próprias dores, assim. Quando a gente vê um paciente com câncer, que não tem um convênio bom, que está numa situação difícil, então, que você pode estar fazendo ali para ele? Ele não tem dinheiro para continuar no hospital, ele vai para o SUS, claro, a gente vai arrumar um jeito, mas existe um sofrimento de uma desorganização não só física, como até mental e espiritual.
Então, assim, entendo perfeitamente que é super importante estar espiritualizado, mas o material, em muitos momentos, gente, é muito difícil você ver que você não pode fazer muito pela pessoa. Então, assim, aí, por exemplo, no caso do câncer, se falar para a pessoa que você está com... Olha, então, sua energia foi mal direcionada, precisa... Eu acho que não pode... Não dá para falar um negócio desse, assim. Mal direcionada, quantas coisas a gente mal direciona, nós direcionamos mal, tantas coisas. Aquela pessoa que está com câncer lá, fragilizada, você vai dar um apoio, vai ficar junto, vai fazer uma orientação com afeto, com acolhimento. Agora, assim, esse equilíbrio que a pessoa precisa ter para sair daquilo, eu não sei como fazer naquele momento já de adoecimento, a pessoa fazer esse resgate, sabe, assim. Então, assim, achei maravilhoso tudo a colocação, mas acho que estou falando da minha vivência, assim, dos pacientes que eu atendo. Essa semana eu tenho 3 pacientes, um mais complicado que o outro. E sua situação financeira crítica também. Então, aí tá com câncer, tá com ostomia, tá sem dinheiro, tá sem apoio, sabe assim, então, é tanta coisa junto, complicou a cirurgia, tem que fazer outra, que você fala, ai meu Deus, como que... Eu vou fazendo o que eu posso, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, a dor do outro me afeta demais. E assim, me afeta de um jeito que eu fico pensando como que eu faço, como que eu consigo, como que eu vou conseguir material para ele, quem que eu vou orientar lá na cidade dele, quem que ele vai buscar. Então, fica assim, né, fica uma cadeia pensante. Porque quando eu estava no espaço onde eu tinha um domínio e eu tinha uma autonomia, a gente fazia muito atendimento sem cobrar, porque tinha um espaço, tinha um lugar, tinha material. Mas eu não tenho mais esse espaço, né? Eu vou na casa da pessoa, então eu vou nos toques, ela tá. Então é muito difícil você ajudar uma pessoa nessa situação. Então eu tô falando assim, o sofrimento que eu fico diante dessas pessoas que estão sofrendo tanto, como é que você vai abordar a questão da energia, do direcionamento? Eu não sei como, não. Perfeito. Boa. Muito bom, Luísa. Eu acho que é isso, né? A gente passar por esse processo de como então que a gente vai usar as nossas aptidões e as nossas vocações para fazer essa transformação necessária. Né? Eu acho que você trouxe coisas importantíssimas, que é a sua vocação e aptidão é acolher. O que você pode fazer é o acolhimento. Né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, à medida que eu acolho, à medida que eu te recebo e respeito essa dor que você está passando, o que nós podemos fazer? Nós precisamos abrir campos de equilíbrio dessa pessoa. Todas as portas, elas passam a se abrir à medida que as duas partes se ajudam. Né? Você que está disposta a acolher e ajudar, e a outra pessoa que está disposta a receber essa ajuda. Muitas vezes a gente acha isso meio que utópico, etc. e tal, mas eu acredito muito nisso. Como que a pessoa vai encontrar o lugar certo? À medida que ela está espiritualmente elevada, à medida que ela está conectada ao seu ser superior. Então, levar um pouco de espiritualidade, na minha opinião, àqueles que sofrem, é um fundamento importante, e é o que o Instituto do Dr. Sérgio Felipe faz na maioria dos hospitais. Ou seja, é levar esse elemento espiritual não só como oração, mas como uma chance, uma probabilidade dele abrir portas para aquela cura acontecer, chegar até ele, vir, né? Aí entra a questão do entendimento, da compreensão e da fé, da própria fé desse indivíduo, que vai permitir com que ele, então, consiga achar o caminho certo, suplantar, por maior que venha a ser a dificuldade. Conheço casos e mais casos que não tinha condição alguma,
que foi, efetivamente, encontrando as pessoas certas ao longo do caminho para conseguir a cura que necessitava. É isso que a gente pode proporcionar nesse instante, né, materialmente. É abrir os canais. Sem os canais abertos, Luísa, a gente fica com uma porta fechada, com uma barreira criada. Por isso que Rudolf Stein, por isso que o Dr. Sérgio, por isso que nós todos aqui do SPI, a gente acredita muito nisso, ajudar essas pessoas a encontrarem a sua espiritualidade sem nomenclatura, sem espiritismo, dentro da possibilidade, daquilo que ele tem, a crença que ele tem, se é evangélico, o que quer que seja, né? Não interessa. O importante é que ele, de alguma forma, exerça isso, né? Encontre essa aptidão dele, né, doutor Ricardo? Ricardo que está mais próximo dele aí, que pode também ajudar a falar sobre isso. Na verdade, eu conheço muitos casos, né, relatados pelo Dr. Sérgio, por outros médicos, psicólogos, especialistas, em que nós estudamos juntos, tal. Mas não é essa. A questão é bem centrada naquilo que o Marcelo colocou. Nem sempre, materialmente, nós vamos resolver a questão, né? Mas espiritualmente existe um fluxo energético que pode solucionar a questão, né? Então, se nós... e eu entendo perfeitamente, Heloísa, a sua dificuldade. A sua dor, né? É uma dor. É uma dor. E existe um problema financeiro, poxa, né? Mas a pessoa está lá, a pessoa está doente, a pessoa está, às vezes, num estado até terminal, né? Mas um fluxo espiritual, energético, que a gente possa contribuir para essa pessoa, um acolhimento, um despertar de alguma possibilidade espiritual, né? Pode sim gerar soluções que às vezes a gente nem imagina. Mas, de repente, podem ser soluções que não vão chegar nessa parte material. Pode ser que essa pessoa vá desencarnar, né? Mas, espiritualmente, algo aconteceu, né? Então, essa nossa dificuldade que você tem, que eu tenho, que acho que todos nós temos, de vermos sempre o lado material muito forte. E às vezes a gente sofre junto por esse motivo. Mas se a gente conseguir despertar essa inércia, né? Essa inércia, como ele falou aqui, eu anotei, essa inércia passiva que todos nós temos, né? Então, a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina, né? Existe um exemplo que nós iremos citar na quarta-feira que vem, mas bem, podemos falar agora. O caso de um paciente de câncer terminal que tinha 3 meses de vida, né, dado pelos médicos. E, de repente, apareceu um remédio novo, né? E esse remédio, então, ele foi... os médicos desse paciente chegaram e falaram: tem um remédio novo, você quer experimentar? Parece que o remédio é maravilhoso e tal. Ele tomou o remédio. E, depois de 3 meses, ele estava lá ainda. Ele não desencarnou nesses 3 meses. Mas olha só o que aconteceu. Por questões materiais, econômicas, financeiras, de laboratórios, da imprensa e de uma série de coisas que a gente conhece, começaram a fazer uma propaganda
enganosa ou para atacar esse medicamento, né? Então, as forças ocultas não queriam mais esse equipamento. Então, alguém pagou a imprensa para desvirtuar, né, vamos dizer, esse remédio, não é? Aí, quando ele soube disso, ele piorou e desencarnou, né? Então, olha só, o que acontece conosco, o que as energias fazem conosco, né? E porque todos nós temos os nossos potenciais, né? As nossas aptidões, que nós vamos falar sobre isso. O Marcelo conhece muito bem essa parte. Nós vamos falar sobre essas aptidões que a gente desenvolve ao longo das nossas encarnações, né? Então, de repente, o que você pode fazer naquele momento é pegar a mão do paciente e falar assim, vamos fazer um Pai Nosso, né? De repente, aquilo pode gerar um fluxo de energia, né, que vai favorecer. Talvez não materialmente, talvez ele não sobreviva, mas de repente ele pode despertar em alguma coisa que poderá até, né, trazer uma esperança de vida material. Poderá. Nós já vimos muitos casos e, enfim, né? Então é isso. É isso aí. É que a gente precisa, né, Luiz? Eu acho que é importante que a gente dê um pouco de vazão ao entendimento da vida espiritual. É nesse momento de sofrimento que a gente tem que pode efetivamente ajudar as pessoas a ter uma compreensão melhor sobre isso. É difícil, eu acho que é difícil, mas eu acho que nós temos que começar a nos voluntariarmos mais para isso. Não tirar da enfermeira, da assistente social, né, para não trazer uma outra interpretação profissional e tudo mais, né? A pessoa está disposta a receber, né? Eu acho que o Dr. Sérgio Felipe faz muito bem isso, se eu não me engano, né? Nos hospitais, principalmente no Hospital do Câncer, as pessoas que querem serem tratadas pela magnetização, eles vão lá e ajudam e conversam sobre essa questão espiritual. Talvez a gente esteja, de repente, Luísa, muito acomodado. Estou falando aqui eu como espírita, eu como espírita, eu tenho às vezes muita dificuldade de me deslocar. E foram poucas as vezes que eu fiz isso, a maioria das vezes com pessoas que eu conhecia, etc. E tal. Mas a gente tem que, de repente, achar esses espaços para, sei lá, né, para quem desejar um pouco de oração. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Muitas religiões fazem isso com maestria. Nós talvez tenhamos, como o Mauro diz, um pouco de soberba, um pouco de orgulho demais, não sei. Sim. Né? Mas eu concordo que a gente pode ajudar mais nesse ponto aí. Vocês concordam ou discordam? Vocês estão no silêncio, com o microfone fechado, porque vocês estão discordando da conversa? É isso? Na verdade, eu acho que quando a Heloísa comentou a situação, o que me veio muito foi assim, às vezes a gente não precisa fazer nada. É o fato de estar lá, de estar presente, de estar ouvindo, né, de compartilhar aquelas dificuldades e pensar em mover, nem que seja um pensamento, né? Poxa, eu gostaria que ele conseguisse ter um acesso a um medicamento, que ele conseguisse uma recolocação. Quer dizer, você está doando a sua energia para um movimento positivo para a pessoa. Não necessariamente ela vai conseguir aquilo, mas imagina como seria se você não estivesse lá, se ele não pudesse contar com você, né? Então, eu acho que o fato de você estar lá, estar disponível e aberta a ajudar, mesmo que você se sinta
né, impotente em muitas situações, eu acho que essa disposição já é uma energia para ele, né? Mesmo até que se ele não consiga fazer uma oração, é a mesma coisa quando a gente tem um parente muito próximo que vivencia uma doença dessa em um estado terminal, né? O que você pode falar para acolher? Às vezes ele não acredita, não tem nenhuma crença, né? Que você fala, não, mas isso é só uma passagem. E como se acolhe? É você ficar junto. Tô aqui quando você precisar. É isso aí. Eu acho que essa é uma energia que acolhe. É isso aí. Talvez você se sinta impotente porque você gostaria de fazer muito mais, né? Mas pense que o que você está fazendo já é muito. Quantas pessoas não têm isso, né? Estão sozinhas. Perfeito. É por aí. É isso que ela tem oportunidade de fazer, né, Manuela? Então é bom que a gente cave algumas oportunidades de também fazer isso, né? Da importância da gente estar ao lado de alguém que está sofrendo, para entender o que é a nossa espiritualidade, né? Eu acho que isso é legal, bem dito, bem falado. Fala, Dorinha. Complementando o que a Manuela falou, é o que o Dr. Sérgio fala bastante, deixa bem claro, o que o Pai Nosso, aquela frasezinha, 2 palavras, Pai Nosso, que é o coletivo, somos todos irmãos, né? E nesse momento eu acho que nós temos que falar Pai Nosso e somos todos filhos dele, né? Então temos que estar do lado desse espírito sofredor, porque ele disse que vontade de curar é sair de si e pensar no coletivo. Então é o momento de abraçar o próximo, né? É isso. E essa é a tua cura, né? Essa é a tua cura. À medida que a gente vai aprendendo a trabalhar isso, nós vamos nos curando. Nós estamos buscando a nossa própria cura. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está estudando, por isso que a gente está se preparando para poder servir ao próximo. Porque não é tão simples, né? É como a Heloísa diz. Não, eu entendo perfeitamente, Heloísa, né? Entendo perfeitamente. Como não ficar, né? Como não se envolver, como não ter a dor dessa pessoa. É muito difícil. Né? Somos humanos, como é que a gente vai fazer? Não tem como. Mas o que a gente pode fazer é isso. Né? É o que está nas nossas mãos, né? O que a gente tem a possibilidade de fazer. E com certeza, se der para fazer mais, vamos fazer mais, aquilo que der. Mas é por aí. E eu acho que nessas horas podemos fazer aquela pergunta que ele diz, que quando caímos do cavalo, temos que perguntar para Jesus, o que queres que eu faça? E eu acho que estando nessas condições da Heloísa, e pensando no Pai Nosso, que somos todos irmãos, acho que a gente também tem que lembrar de quando você cai do cavalo e perguntar, Jesus, o que eu faço agora? Me guie, me guie. E ele começa a live dizendo que temos que ser serenos. Eu acho que é importantíssimo nessas horas ter muito equilíbrio e serenidade para você conseguir se aproximar do plano espiritual, né? E esperar e escutar as intuições. Porque não tem muitos caminhos, né? Eu entendo perfeitamente a situação da Heloísa. Mas muito bem pensado, né? É isso que a gente tem que transmitir a todos, né, que vêm de alguma forma pedir ajuda, né? Essa chave de trazer um pouco de equilíbrio e serenidade. Tudo vai se resolver, de alguma maneira tudo se resolve. Acho que a Ana tá aí com a mãozinha levantada, Ana. É isso? Eu não estou te vendo. Pode falar, Ana. Estava com ela fechada. Muito bom ouvir todas essas reflexões, né? E o que eu penso que quando nós falamos nesse olhar, né, para o outro, ou como estender ao outro, eu imagino que quando nós estamos num estado de sofrimento, de dor, de uma doença, de uma perda, de um luto, de uma perturbação espiritual no sentido de um desequilíbrio, uma obsessão,
esta pessoa, né, esse ser ou esse irmão, que é um irmão nosso, ele tem a mesma essência que nós, no momento do sofrimento, perde-se a dignidade muitas vezes, perde-se a referência, né, de se sentir menor, de se sentir sozinho, de se sentir menos capacitado, menos visto, né, diante do que poderia dizer o amor de Deus, as bênçãos de Deus. Então eu sinto que há por parte da pessoa que está passando não só fisicamente, mas muitas vezes, como a Heloísa falou, materialmente, a família que se desfaz ou se desequilibra com aquela doença ou com aquele problema, né? Essa pessoa ela vai se sentindo indigna, como se ela fosse indigna ao amor, às bênçãos de Deus. E o olhar nosso, né, do acolher, quando a gente fala em acolhimento, é nós olharmos para essa pessoa, para aquilo que ela tem de melhor, para aquilo que ela tem de mais na vida dela, enxergá-lo como um espírito eterno, como nós somos esse espírito eterno, e para todas essas potencialidades, né? Então, isso pode acontecer em muitos espaços no qual a gente convive, né? Em muitos momentos em que a gente se depara com pessoas. A Elo, ela está no trabalho, então isso está diariamente, né, no trabalho dela, mas quantas vezes nós nos deparamos com as dores, né, com aquele familiar, com aquele amigo que estamos cientes que está em estado de sofrimento, né, e que a primeira coisa que aparece é quanto devo ser indigno do amor e das bênçãos de Deus, porque estou sofrendo enquanto o outro está bem. Então, como resgatar essa dignidade? Como olhar para essa pessoa, resgatando nela a dignidade de ser um ser espiritual, imortal e em crescimento? Temos que perguntar para nós isso. Como eu enxergo o outro e resgato nele essa dignidade, né? Como diante do estado de dor, eu digo para ele que ele é esse espírito, que está em evolução. Essa é a minha pergunta. Excelente contribuição. Muito bom. Sempre. Ana. O Ricardo levantou a mão? Vai lá, Ricardo. Levantei, porque eu queria primeiro fazer um elogio para a Ana, porque ela tocou num ponto fundamental, né? E que é essa questão da dignidade. E também me reportar ao livro Imensidão dos Sentidos, capítulo 2, Ser Bom. O que significa ser bom? Está lá. Se vocês puderem, acabando essa reunião hoje, vai lá no livro, capítulo 2. Ser bom é promover a dignidade alheia. É promover a sua dignidade e a dignidade alheia. Isso é ser bom. Heloísa, você é boa, você é ótima. É isso aí. Muito bom. Vamos dar uma respirada profunda, vamos usar esse momento, né, que é um momento para sedimentar um pouco tudo que falamos, que ouvimos, que sentimos, né?
uma coisa para nossa reflexão, para trazermos para dentro dos nossos propósitos essa conversa, essa palestra. Ter efetivamente a vontade de curar, para que a gente consiga construir as nossas ideias, para formar todos os elos de força, como o nosso amigo Sérgio diz. É um momento nosso de descoberta. Construímos o nosso pensamento com tudo aquilo que trazemos às quartas-feiras, para ampliar o magnetismo entre todos nós e criarmos um propósito cada vez mais fundamentado, mais embasado, mais forte. Que cada um possa, nesse instante, trazer levar para casa as suas reflexões, os seus pensamentos, o seu entendimento e a sua vontade efetiva de se curar e de curar a todos que estão pedindo e clamando por isso. Estejam eles próximos de nós, sejam eles distantes de nós, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. O importante é despertar essa vontade, trazer essa verdade para dentro de nós e permitirmos que ela nos guie, que ela nos leve sempre a um lugar melhor do que estamos. Vamos respirar de novo, profundo, levemente, sentindo a presença dos irmãos da espiritualidade, sentindo os nossos guias e levando os nossos pensamentos a todos aqueles que estão em sofrimento. Que possamos, a partir de agora, nesse instante, já prestar esse serviço, acolher aquelas pessoas que sabemos que estão necessitando dessa espiritualidade que nos envolve. Que ela possa chegar até essa pessoa, entregar a ela aquilo que necessita nesse instante. Mas não só ela, todos que estão cercando, a todos que também estão aprendendo com essa dor, com essa dificuldade, com essa doença. Que possamos, dia após dia, aprendermos a nos transformar em instrumentos importantes para promover a saúde espiritual de todos aqueles que desejarem. Que os nossos mentores, que os mentores do nosso trabalho, que os mentores do Espírito permitam que caminhemos nessa série de luz, de compreensão e de ampliação de tudo que for possível. É assim. Vamos pedindo sua permissão para encerrarmos nosso encontro de novo. Uma gratidão profunda por tudo que recebemos, por toda a troca que conseguimos fazer e por toda a troca que viremos a fazer. O Pai continue nos protegendo dia após dia. Que assim seja.